vocês, porque ela foi desenvolvida em passos, né, passo a passo, com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente pudesse é, se desenvolver, porque a gente mexe com questões de padrões de comportamento, com crenças que estão instauradas, né, que foram instaladas no nosso cérebro desde do útero, né, desde quando a gente chega nesse mundo. E não é fácil, muitas vezes, mexer com isso. Então, essa metodologia é uma metodologia que ela vai muito aos poucos, sabe? Abordando devagarzinho e vai mexendo. E a gente está com uma equipe muito profissional de terapeutas para acompanhar cada processo de cada um. E ela respeita muito o tempo de cada um. Então, estou muito feliz com esse projeto e eu acredito que vocês vão gostar muito disso também, tá? Então, eu espero que todo mundo tenha aí uma caneta, um lápis, um papelzinho aí para tomar nota. Não é muita coisa, a gente vai anotar 7, 8 palavrinhas, tá bom? Para acompanhar esse processo, para vocês sentirem como que é o trabalho, como que é a metodologia. É, bom, Só uma eu quero me coisinha. apresentar. Mano, a tela tá Oi, Raquel. aparecendo? Tá sendo Não, compartilhada já? compartilhando? Deixa eu ver. Sim, só confirmo. Ah, tá aparecendo. Tá Ah, todo mundo certo. vendo? Tá todo mundo vendo a tela? Escolhas? Não, tá vendo? Quem tiver no celular tem que correr com ele, com o celular, porque o celular ele vai priorizar. Ou ele põe a carinha das pessoas, dos participantes, ou ele põe a tela. Então corre com o dedo assim para ver se acha a tela, tá? É uma tela escrito escolhas. E aí clica no Es- pinzinho para deixar a tela marcada e sobreposta. Tá, é. Mas aí você pode recolher a tela, tá? Que a gente vai falar um pouquinho, depois você coloca ela. Vamos ficar todo mundo junto aqui primeiro. Aí sim. Então tá. Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Vai lá. Beleza, gente. Então tá. Agora sim, me apresentando. Eu sou Walter Ioda. Estou inaugurando esse espaço de educação da Espírito Livre, uma empresa aqui de Novo Hamburgo, para todo o Brasil e o mundo. A gente tem gente de todos os lugares. Eu fiquei muito feliz com as inscrições. Tem mais de 100 pessoas ali no nosso grupo. E quando eu fui vendo ali, é espalhado pelo Brasil inteiro. Tem gente fora do Brasil. E então a gente entende que vai ser bem importante esse nosso trabalho, tá? Bem significativo. E para vocês me conhecerem um pouquinho, eu estou com mais de 30 anos de carreira desenvolvendo pessoas. E meu primeiro projeto de educação foi preparando jovens para entrar, passar no vestibular. Era o curso preparatório para o vestibular. E essa palavrinha que apareceu, escolhas, veio daí, dessa minha primeira experiência profissional. Jovens, quem você já deve ter passado por isso, ou tem filhos que está passando por isso, netos, que chega na época do vestibular e precisa escolher uma carreira. E como é que a gente faz essa escolha, por exemplo? Uma escolha tão importante, né? Entrar numa faculdade ou fazer um curso técnico. E aí tem gente que se baseia na remuneração, vou fazer essa carreira porque dá dinheiro. Tem gente que fala, não, você tem que fazer o que gosta, não importa quanto ganhe. E aí começa cada um achando um jeito de escolher. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses jovens e orientá-los para fazer a escolha. E a gente sabe que a gente não tem um preparo real, né? Muito jovem, não teve um preparo de como que eu faço essa escolha. Então tem gente que escolhe a carreira que é igual do pai, ou o pai já quer que o filho escolha aquela carreira por pressão da própria família. Outros falam, eu tenho um amigo, ou o pai do meu amigo ganha muito dinheiro, então eu vou fazer isso porque dá dinheiro, ou por causa do tio. Sempre as referências são mais externas. Ou eu procuro no jornal, na época, né? Era jornal, o que estava se pagando melhor, que profissão que estava na moda. Isso também é uma referência para a gente fazer uma opção de carreira. Alguns se dão muito bem e acertam, outros têm que começar ou fazer uma transição de carreira depois, ou no meio da faculdade larga o curso e começa outro, porque nada é perdido, né? Mas ao mesmo tempo rola um estresse nesse processo. Então, meu primeiro trabalho foi ajudar esses jovens a descobrir a carreira. E aí você precisa começar a estudar sobre a vocação deles. E vocação não como um predestino, mas habilidades. Aquilo que a pessoa gosta de fazer, aquilo que ela leva a jeito, aquilo que já é natural nela.
cada um de nós tem algumas habilidades que parece que já veio do berço, assim. Então a gente vai investigando isso e ajudando a pessoa a falar, nossa, isso é legal, isso eu faço bem, né? Se eu me especializar nisso, eu vou ter uma vantagem, eu vou fazer muito bem meu trabalho, porque eu levo jeito. E aí eu começo a entender um pouquinho o processo de escolha de uma pessoa. Depois, orientando aí por aí, a gente se depara com uma outra questão. Agora sim, anotem essa palavra escolha. Essa é a primeira palavrinha que eu preciso que vocês anotem para vocês entenderem o processo que a gente trabalha, que é muito sutil, muito tranquilinho, mas extremamente efetivo nesse processo de autonomia emocional. Então, escolhas, eu me deparei dessa forma com esse tema na minha carreira profissional. Logo em seguida, você pergunta lá para o garoto, para a garota, o porquê que ela está escolhendo aquela profissão, e muitos falam, não, porque eu não vou precisar mexer com matemática, eu detesto matemática, ou química, ou física, ou não gosto de ler, então ele quer uma profissão que não precise mais fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando, mas como assim a pessoa gosta tanto de uma disciplina e não gosta da outra? Aí a gente se depara num processo de educação que segmenta o conhecimento em várias partes. E o objetivo é de especializar as pessoas. Quando eu divido, eu posso me aprofundar naquele assunto. Então, o professor de matemática se especializa em matemática. O professor de história se especializa em história. E cada um, então, pode se aprofundar naquele assunto e o aluno vai tendo um conteúdo melhor. Talvez no nível já da ciência avançada, isso possa ser verdade. Mas na época dos jovens, isso não é legal, porque a criança começa a entender que isso aqui é legal, essa disciplina não tem facilidade, ou o professor não é tão simpático, ele vai interferir se eu vou gostar ou não daquela disciplina que ele está dando, entende? Isso interfere muito. Tem muita gente que não gosta da disciplina por causa do tipo de aula do professor, não tem nada a ver com o conhecimento específico. E me chamou a atenção que, vocês já pensaram que a gente entra na escola ali com 6, 7 aninhos, vai até os 16, 17 anos, 18 anos, para entrar no vestibular. São muitos anos de estudos. E aí precisa fazer um cursinho para entrar nos melhores vestibulares. Por quê? Porque a gente sai, termina o ano letivo e a maioria não lembra nem o que estudou. Nem um mês antes, né? Acabei de sair da escola, fiz a prova, tem um apagão, já nem lembro. Então o cursinho é para poder relembrar todos aqueles anos. A gente tem que reviver aquilo, porque a gente não lembra mais. E parece isso é aceitável, é normal. Estudei para a prova mês passado, fiz a prova, 2 meses depois, já era. Se eu precisar daquele conhecimento de novo, eu vou ter que fazer uma revisão, eu vou ter que fazer uma aula particular, alguma coisa assim, e a gente se acostumou com isso. Vocês estudaram e a gente teve inglês, né? A maioria, todas as escolas têm lá pelo menos de 2 horinhas, 2 aulinhas de inglês. Hoje parece que é uma aulinha de inglês por semana. Quem aprendeu inglês na escola? De verdade. Entende? Quem aprendeu? E aí você começa a ver que alguns países têm a mesma carga horária de inglês. Um exemplo é a Suécia. Eu estive lá. E aí você tem 70% da população fala inglês e aprendeu na escola. Não tem escolinhas de inglês particular como a gente tem aqui, um monte de escola de inglês. Então parece que aquela escola de inglês da escola é para quê exatamente? Porque ensinar de verdade o inglês não vai ser. A gente vai ter que pagar um curso extra, né? Alguns sonham até em morar fora para ver se aprende. Então, que eficiência é essa educação, tá? E o curso preparatório vestibular existe para isso. Você quer entrar no vestibular? A gente vai ter que fazer um outro tipo de treinamento aqui, mais específico, para que você tenha condição de passar no vestibular. E aí, eu, olhando isso, eu falei, mas por que isso é tão difícil? Por que a gente não guarda as coisas que a gente estuda? Porque essa divisão do conhecimento faz com que a gente não faça conexão entre conhecimento. Ele perde a praticidade dele. A gente não sabe por que está estudando o que está estudando. Vira um dever. Agora aprendi isso na matemática, aprendi essa conta aqui. Vai cair na prova, eu vou estudar para fazer a prova. Nenhum momento é para eu saber de verdade e usar aquilo na minha vida. A ideia é que cada semana na escola, a criança, o aluno,
deveria ser uma pessoa com mais conhecimento para aplicar na vida. Mas hoje a gente vê que tem muitos engenheiros, médicos, qualquer profissão, que na profissão dele ele é muito bom, tem um destaque, mas isso não garante que ele vai ser um bom marido, um bom filho, um bom cidadão, uma boa pessoa, porque não associa o conhecimento à aplicação prática da vida. A gente é bom naquilo que a gente faz, que é assim que a gente aprende, a educação é assim. Então, uma pessoa instruída, formada, pós-graduada, não quer dizer que você vai ser uma boa pessoa, entende? Ou vai ter um bom conhecimento de verdade da vida. Ele vai saber muito especificamente daquilo, mas ele não sabe sobre. O conhecimento não ajuda que ele seja uma pessoa instruída de verdade. Ele pode ter vários problemas emocionais, por exemplo, e sendo um doutor. Ao passo que você vai ter pessoas que têm uma baixa instrução acadêmica, formal, só que é uma pessoa com uma sabedoria de vida absurda. Então, o estudo já não é garantia mais de uma formação real, é uma formação especializada para trabalhar, para a sua profissão. Mas isso não garante que você ser estudado tenha realmente conhecimento, tenha sabedoria. Essa foi uma segunda observação que eu tive nessa minha primeira experiência profissional. E eu gostaria que vocês anotassem essa palavra, que é integração ou integridade, tá? Então, hoje os pedagogos, eles se dividem com a questão de fazer projetos educacionais onde as disciplinas são estudadas todas juntas. São projetos que unem a matemática com a língua portuguesa, a história, né, com a geografia, com a educação física e por aí vai, para que aumente a qualidade da memorização, da retenção do conhecimento pelos alunos. Então, tem linhas que trabalham muito nisso, mas ainda, para aplicar isso, dá muito trabalho, porque os professores também têm que ser flexíveis. Se o professor já foi educado assim e ele adora matemática, ele vai ter que mexer com o professor de história, misturar a disciplina, ele vai ter que dar uma olhada na história para saber onde que eles podem colocar a matemática ali junto com a história. E aí o professor ele já tem um ranço de eu não quero mexer com isso, eu já fiz matemática que não era para mexer com isso. Então tem uma resistência do próprio corpo docente, né? Assim como tem uma dificuldade de avaliação desse aluno. Porque quando é específico, eu dou a pergunta bem específica, é sim ou não, eu corrijo, está certo. Agora, quando eu misturo com outras disciplinas, eu preciso ter um outro jeito de avaliar. E aí bagunça toda a vida dos professores. E essa dificuldade faz com que o projeto não ande. E tudo que é integrado não funciona. As pessoas vão querer sempre dividir em partes para ficar mais fácil o trabalho de cada um. Só que muito menos eficiente, como vocês todos acho que podem confirmar com o que eu estou falando, que a gente sente na pele, né? Outra questão que é muito comum, eu achava assim que quando você vai para os lugares mais distantes do centro, as periferias, as escolas públicas que não têm tantos recursos, às vezes tem muitas faltas de professor, a falta de professores, tem falta de equipamentos e tal, a escola é feia, falta pintura, falta um monte de coisa. Aí quando tem aula vaga ou tem feriado, os alunos comemoram que não precisa ter aula, que não vai ter aula. Eles ficam felizes. As crianças ficam felizes porque não vai ter aula. E eu achava que porque a escola é muito ruim, né? É difícil e tal. Mas me surpreendi quando eu fui em escolas particulares, bem caras, né, do pessoal classe A. E aí as escolas são incríveis, de estrutura física, com salas de música, com estúdio. Você pode tocar com banda lá. A educação física com quadras cobertas, com placar eletrônico, com coisa assim muito profissional para uma escola. É um luxo, é um sonho, na verdade. Você entra ali e você quer estudar ali. Só que os alunos ficam felizes igual quando não tem aula, quando vai ter feriado. E aí você começa a entender que tem algo de só estuda porque é obrigado, porque não tem prazer em fazer isso. E essa obrigação, quando sai da escola e a gente começa a trabalhar, a gente leva isso também para o nosso trabalho. Então a gente já é obrigado desde criança a ir para a escola e depois a gente trabalha o que a gente é obrigado. Porque se a gente tivesse muito dinheiro, fosse herdeiro, ninguém ia ficar trabalhando do jeito que a gente trabalha. Então, essa obrigatoriedade, ela vem seguindo a nossa vida, vai compondo a maneira da gente pensar, a maneira da gente agir. Isso desde a criança que a gente tira da cama cedo para ir para a escola. Ela não quer, mas ela tem que se adaptar a uma realidade construída.
Então, vamos observando isso, porque quando a gente fala de autonomia emocional, para a gente sobreviver a tudo isso que a gente foi submetido, a gente começa a criar estratégias de sobrevivência mesmo, essa é a palavra. E isso são crenças que vão instalando na gente, instaurando, né, que vai cristalizando. Quando eu quero mudar um hábito, que eu falei, nossa, isso aqui é legal, é isso que eu quero, eu não vou conseguir, simplesmente porque eu quero, entendeu? Porque já está cristalizado um caminho ali de ser, que se eu não aprender como eu faço esse percurso de volta e soltar, né, os parafusinhos ali que estão segurando aquela crença, eu só vou me frustrar e vou achar que eu não tenho força de vontade, e aí só vai piorar, porque daí eu entro na culpa, entrei na academia, não consegui terminar, eu, né, de ir mais, eu fui fazer uma dieta e aí foi 2 dias, no terceiro eu já descambei, e aí eu começo a questionar, que vai virando um outro problema que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, então vocês anotaram aí escolhas e integridade, tá? A terceira palavrinha que a gente vai ver agora é a questão da disposição. Anote, por favor, disposição, que é em relação a isso que eu disse. A disposição é quando eu estou disposto a ir à academia. Outra coisa é quando eu estou indo à academia por obrigação. Então, essa é a ideia da escola, do trabalho, é para a gente lembrar isso. Eu tenho ido trabalhar porque eu amo o meu trabalho, eu gosto de trabalhar, com dinheiro ou sem dinheiro eu trabalharia, ou eu estou fazendo o meu trabalho por obrigação. Então, nós vamos colocar a palavra disposição para vocês lembrarem desse conteúdo. Essas 3 primeiras palavrinhas eu aprendi no começo da minha carreira profissional, participando desse curso preparatório para vestibulares. Depois disso, eu estou falando isso, gente, de 1995, vocês terem uma ideia. Bom? Depois disso, já em 97, eu fui convidado por 2 franquias de educação. Uma é o IASES, que vocês devem conhecer, tem aí pelo Brasil inteiro, né? Uma escola de inglês, uma franquia. E a Future Kids, uma escola que era uma franquia também, americana, só que para informática para criança. Ela trabalhava com múltiplas inteligências, eram softwares educativos na época, que desenvolvia as inteligências das crianças. Essas 2 franquias, eu comecei a fazer um trabalho para eles, por conta desse trabalho que eu fazia no cursinho, eles me chamaram para fazer um trabalho com eles. E aí eu me deparo com um problema deles, era que as crianças não gostavam de ler. A maioria das crianças não gostavam de ler. Depois me trouxeram um outro problema. As crianças que liam, elas não conseguiam explicar o que elas liam. Elas liam, aí você perguntava o que você compreendeu, elas não conseguiam explicar o que elas tinham entendido. Ou seja, sabia ler, foram alfabetizadas, mas não conseguia tirar o conteúdo do que elas leram, não conseguia ter um senso crítico, uma análise do que elas liam, não conseguia explicar. Então era um segundo problema. E terceiro, que muitos de nós devem ter passado, ler em público, né? Ler em voz alta. Dentro da sala de aula, quando pede fulano, lê aí em voz alta, fica em pé, vem aqui na frente, vai ler. Isso trava a maioria de nós de falar em público, ainda mais numa época adolescente, assim, que a gente está muito preocupado com a nossa autoimagem e, de repente, se eu vou lá e falo uma palavra errada ou alguma coisa assim, aquilo vai estragar meu dia, minha semana, né? Então, era um problema também. Como é que os professores iam preparar a aula propondo para que o aluno pudesse aprender se ele vai estar fechado? Ele não quer se expor, ele não quer aprender. É uma das dificuldades, inclusive, de aprender inglês. Porque muita gente entende até o inglês, aprendeu, consegue fazer uma prova, escrever, lendo, só que você pede para a pessoa falar, ela vai ter que quebrar a barreira de falar, de repente, errado, alguém dá risada do jeito que ela pronunciou. Como a gente tem essas travas, dificulta muito. Né? Você vai ver que a maioria das pessoas que estudam inglês, elas vão falar que a dificuldade maior é de falar. Né? A grande maioria. Por conta dessas coisas, desses caminhos que a gente tem no cérebro de proteção, e aí eu não quero me expor. Então eu recebi essa incumbência, dessa dificuldade que as crianças ali tinham, crianças desde 7, 8 anos até 17 anos, né, que a gente trabalhou nessa época. Aí eu fiz uma dinâmica com eles, um trabalho, peguei uma turma de 14 anos, uma sala de aula inteira, era uma 8ª série na época, hoje é o 9º ano, e aí eles tinham aula de manhã, e no turno da tarde eles se reuniam comigo num projeto de educação. E aí eu coloquei vários jornais na época, não tinha ainda
essa coisa das redes sociais, dos YouTube, do jeito que tem, porque hoje a gente teria que entrar no YouTube, né? Falar, vamos pesquisar na internet, na IA. Não tinha nada disso. Então era jornal mesmo, jornal, revista, colocava vários jornais lá para eles. Os alunos pegavam aquele jornal e eles folheavam, e eu pedia para eles escolherem qualquer coisa que chamasse a atenção das notícias. Não preciso falar que a maioria dos garotos, eles escolhiam o caderno de esportes. E o assunto maior entre a molecada era futebol. Então, tudo bem, era interesse deles. E cada um escolhia o que achava. Todo mundo tinha que achar pelo menos uma matéria ali no jornal. Eles liam aquela matéria, eles recortavam aquela matéria, passava cola atrás dessa matéria e colocava na parede. Então a gente começou o projeto com a parede sem nada e cada um foi colando até que a gente preenchesse essa parede ao longo do curso. Essa dinâmica muito ingênua, muito tranquila de fazer, foi fazendo com que as pessoas achassem alguma coisa que elas se interessassem num jornal. Isso lá em São Paulo. Jornais grandes ali, né? Famosos. Então tinha muita informação, eles recortavam isso, liam a matéria, e aí eles só tinham que explicar para mim por que eles tinham escolhido aquela notícia. Então eles começavam a falar, porque aqui eu gosto disso, porque isso aqui é interessante, porque não sei o quê. Fazendo isso todos os dias, começou a virar, ficou natural. Eu já sabia que tinha que chegar, pegar lá, escolher uma matéria, entender aquilo, e isso começa a quebrar a barreira da questão da leitura, porque o foco não era fazer eles lerem. O foco foi, escolha o que te interessa nesse jornal, ou nesses jornais, entende? Não foi falar, eu quero treinar sua leitura. Se eu começasse assim, eu teria o mesmo problema de todos os professores da língua portuguesa. Ali foi diferente. Escolha nesse jornal algo que você acha interessante. Então eles foram atrás do que interessava. E a partir do interesse deles, a gente começou a fazer um trabalho de leitura, de interpretação do que tinha lido, e ainda eles colocavam na parede e começou a ter uma intenção de preencher aquela parede. Então eles começaram a chegar com essa motivação de preencher aquela parede. Eram estímulos. E aí eu quero que vocês anotem a palavrinha que eu aprendi aí, que é interesse. Qualquer coisa que eu vá fazer na vida, eu preciso ter interesse. Então, se eu quiser fazer realmente uma dieta ou começar a ir na academia, algo que eu não gosto de fazer, eu preciso encontrar um interesse dentro desse tema. Isso vai realmente me ajudar a mudar um hábito. Se eu não encontrar esse interesse, por mais que eu coloque todas as razões que fale para eu fazer, eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque eu vou ter que vencer o pior inimigo que todos nós temos, que são os inimigos, né? O pior inimigo, que é a gente mesmo, tá? Que está dentro da nossa própria cabeça. Então, o que eu estou trazendo para vocês é essa ideia de que quando eu tenho interesse, muda tudo. E isso vale quem tem criança em casa, quando vocês falam que vão passear ou vão para algum lugar, a criança não gosta de levantar cedo, mas se é interesse dela, ela levanta. E ela quer se arrumar, e ela fica chamando quando é que vai, né? Ou se ela quer ir embora de uma festa, se é interesse dela quer ir embora, ela não quer saber quem está lá, ela vai chamar para ir embora várias vezes. E quando a gente quer que eles façam alguma coisa que eles não têm interesse, você tem que falar 1 milhão de vezes e tem muita dificuldade. Faz sentido isso? A gente está acompanhando o raciocínio aí? Todo mundo está conseguindo acompanhar aonde eu quero chegar? Beleza. Então vamos lá. Então isso foi minha segunda experiência profissional. A minha surpresa é que de tempos em tempos, tinha reuniões de pais, e eu não tinha contato com os pais. Tinha os coordenadores, né, os diretores da escola que tinham contato com os pais. Mas numa dessas reuniões, os pais estavam lá e eles queriam saber quem era o Yoda. Os pais queriam saber quem é o Yoda. Porque os filhos falavam do Yoda na hora do almoço, na hora do jantar. Era Yoda para lá, Yoda para cá. Aqui os pais falavam, quem é esse Yoda? Né? Por quê? Automaticamente, eles associaram a minha presença de professor com uma pessoa que estava dando espaço para eles e estava fazendo eles curtirem estudar. Automaticamente você se destaca, né? Então todo dia eles tinham casos para contar. Eles chegavam em casa para almoçar e falavam o que eles tinham feito, o que eles estavam fazendo, o que eles tinham entendido, o que tinham estudado. Muda o comportamento dessas crianças. E os pais começaram a falar
dessa mudança de comportamento que eu nunca sonhei em fazer isso. Meu objetivo era ajudar as pessoas a lerem. E, de repente, tem uma mudança de comportamento na família, a maneira que o garoto, a garota falava com os tios, com os parentes, todo mundo percebia essa mudança. E os pais começaram a relatar isso, algo que nem sonho eu podia imaginar. Aí eu vi a força da palavra interesse. Tudo bem? Porque ele começa a entender de mais assuntos, ele começa a conversar sobre o que ele estava estudando, ele começa a desenvolver o senso crítico, que a leitura traz isso, e muda o comportamento dessas pessoas. Muito bem. No ano seguinte, em 1998, fiquem tranquilos que eu não vou chegar até a data de hoje, tá? São só mais 2 aninhos. Em 98, lá em São Paulo, eu tinha uma empresa chamada Eletropaulo. Era a empresa, quem é de São Paulo aí sabe, era a empresa de energia do estado de São Paulo. E essa era uma estatal, foi privatizada. E aí, nessa privatização, a empresa propôs capacitação para os seus colaboradores, para que eles pudessem, no remanejamento que ia ter, no processo da privatização, locar esses colaboradores em outras empresas, em outros negócios, que eles tivessem oportunidades diferentes, enfim. Então, fizeram uma lista de cursos profissionalizantes para oferecer para esses colaboradores, para capacitá-los. E um desses cursos era em matemática financeira. E eu tinha estudado economia, 5 anos de economia, me convidaram para dar aula de matemática financeira. É uma outra vida. Eu não mexo com isso há muitos anos, mas eu falando agora, eu fiz isso já. Um ano eu dei aula de matemática financeira nessa empresa Eletropaulo para esses colaboradores. E falar de matemática já é um tabu, imagina falar de matemática financeira. Então as pessoas se interessaram por algum motivo, mas tinham todas as barreiras para poder estudar matemática, ainda mais financeira. E aí então eu tive a ideia de pegar esses jornaizinhos, revistinhas de magazines, hoje tem a Magalu, né? Mas na época era Pernambucanas, era Casas Bahia, que tem as promoções. Refrigerador, o valor é X. Agora, se você pagar a prazo, tem lá, né, no cartão, tem os juros, tem esse papo todo. Aquilo é matemática financeira aplicada à vida, literalmente. E aí, então, eu pedia para que eles escolhessem esses jornaizinhos durante a semana e nas nossas aulas eles levavam esses jornais para a gente analisar junto. Olha, essa TV está sendo anunciada por esse preço. Se você pagar à vista, é tanto. Mas se você pagar parcelado, e essas empresas, como a Casa Bahia, ela vive desse crédito, ela facilita o pagamento. Só que você paga um valor maior por isso. E aí você faz os juros que está embutido ali. Tá? E a gente fazia essa conta. E aí você começa a entender que nós temos recursos financeiros infinitos, a maioria de nós, né? A não ser os grandes bilionários, que pode comprar de olho fechado. Mas a maioria dos mortais tem recursos finitos. Então eu tenho o meu recurso e eu preciso fazer com que esse recurso, esse dinheiro, possa adquirir o maior número de bens. A TV, o fogão, a geladeira, trocar o sofá, às vezes trocar o carro, manutenção. Então eu tenho que fazer essa gestão para que ele possa cobrir o maior número de bens. Quando eu compro um televisor, uma TV, um sofá, uma cama, qualquer coisa a prazo, eu tenho bem imediatamente, eu compro ali na hora, já posso sair com o bem da loja, né? Mas eu consumo mais os meus recursos. Ao passo que, se eu conseguisse me programar e segurar um pouquinho mais o meu refrigerador antigo, ou minha TV que está meio falhando, mas eu seguro ela um pouquinho, e me programo, eu junto esse dinheiro e eu vou na loja e pago à vista. Inclusive, a gente consegue desconto sobre o valor. Muitas lojas dão um desconto se você pagar à vista. Hoje, se pagar no Pix, né? Tem lá no cartão, até gasolina. Você vai abastecer e pergunta, como é o meio de pagamento? Se for no cartão, é um preço. Se você falar que vai pagar à vista, é um outro. Por quê? Por causa dos juros. Então, qual é o recado que eu aprendi aí? Se eu quiser o prazer imediato, eu vou consumir mais os meus recursos. Mas se eu planejar o meu prazer com uma proposta um pouco mais de longo prazo, eu otimizo os meus recursos. Isso é fundamental, eu quero que vocês anotem agora a palavrinha prazer. Prazer. A maneira que a gente lida com o prazer na nossa vida vai influenciar totalmente as nossas escolhas, nosso comportamento. Tá legal? E guarde isso.
Se eu quiser o prazer imediato, eu vou pagar um pouco mais, ou seja, eu vou precisar de mais recursos para ter o mesmo televisor. Se eu conseguir me programar, eu vou usar menos recursos para ter o mesmo televisor. Tá? Daí a gente tira essa palavrinha aí, prazer. Faltam só 2 palavrinhas, tá bom, gente? Rapidinho. Essa foi minha experiência. Nós estamos falando agora de 1998, tá? Eletropaulo, matemática financeira. Em 99, para o ano 2000, o Brasil estava comemorando 500 anos da colonização brasileira. Na época a gente falava descobrimento do Brasil. Hoje mudou esse termo, a gente fala colonização portuguesa, né? Porque o Brasil já existia antes dos europeus chegarem, né? Então a gente só fala colonização. Então, quando Cabral chega no Brasil, em 1500, e no ano 2000 estava comemorando 500 anos. E teve vários eventos sobre isso. E eu tive a oportunidade de fazer um projeto para a TV Cultura em São Paulo, um programa educativo, entrevistando várias pessoas, artistas, famosos, para falar sobre a história deles e fazer uma análise desses 500 anos do Brasil. Então era um programa de educação sobre história e, ao mesmo tempo, era contado por pessoas famosas para poder ter o atrativo, inclusive, para os alunos, né, para a TV. E entre as pessoas todas famosas, tem uma que me chamou muita atenção, que é o ator Paulo Altran. Quem tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar desse nome, né? Paulo Altran, ele hoje, na época, né, e até hoje, ele é o cara que está de pé de igualdade com a Fernanda Montenegro. Eram os papas do teatro, né, brasileiro. Tá? Eles tiveram muito trabalho juntos e ele é consagrado pela crítica como 2 grandes monstros do teatro. E ele estava em cartaz numa peça e eu fui entrevistá-lo. E aí expliquei o projeto, tudo. Ele tinha gravado para uma Bienal, os 500 anos, uma carta de Pero Vaz de Caminha lá. Foi muito legal. E aí eu fui falar sobre isso com ele. Enfim, coloco a minha câmera, tudo lá, tô com câmera, tô com microfone, tô lá falando com ele. Mas imagina como eu estava de ansiedade e frio na barriga para entrevistar esse cara. Eu já tinha entrevistado alguns artistas, alguns músicos, mas quando falou eu ia conseguir entrevistar esse cara, eu realmente fiquei ansioso e fiquei numa situação assim de, meu Deus, é ele mesmo, e eu vou lá falar com ele, com todo o meu nervosismo, né? Aí a gente usou o cenário dele, que estava com a luz certinho no palco, bem legal, tinha uma poltrona, ele sentou lá nesse sofá, posicionou a câmera, meu câmera arrumou tudo e tal. Vou começar a entrevista, ele vira para mim e fala assim, você quer que eu olhe para você ou eu olhe para a câmera? Até aquele momento, eu não tinha pensado nada disso. Se ele quisesse dar entrevista de costas, eu estava feliz, porque eu estava entrevistando o Paulo Altran. Essa era a minha verdade. E ainda com um cara daquele, com aquela experiência, eu estava diante de um cara que, dentro da arte, é um papa, né? E ele vira para mim e fala, você quer que eu olhe para você? Olhe para a câmera durante a entrevista. Ele me via como diretor, que eu era mesmo o diretor do projeto, do programa. Mas eu não via assim. Eu estava diante de um cara que eu enxergava como muito maior do que eu, tá? E aí eu olhei para isso e falei, não, pode olhar para a câmera. Até porque se ele ficasse olhando para mim ia ser mais difícil. Mas naquele momento, um cara daquele tamanho, ele me enxergou como diretor e ele me pôs no meu lugar. E eu quero que vocês anotem essa palavra, essa expressão, na verdade, meu lugar. Eu estava ocupando um lugar, mas eu não estava por inteiro nesse lugar. E esse cara, naquele dia, ele ensinou a importância de você estar por inteiro naquilo que está fazendo e assumir o seu lugar, em qualquer situação. Ele me pôs no meu lugar. Então foi uma grande lição que eu tive ali, que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. E por último, que na verdade essa aconteceu já no ano 2000, mas em 99, foi um pouquinho antes disso, na verdade, eu tive uma experiência de trabalhar na Câmara Britânica de Indústria e Comércio, em São Paulo. A Câmara Britânica, ela é uma instituição que ela existe para fomentar o comércio exterior entre os países. Então, uma Câmara Britânica é sobre o Reino Unido e o Brasil, de levar
empresas brasileiras para o Reino Unido, empresas Reino Unido, né, exportação brasileira para o Reino Unido e exportação do Reino Unido para o Brasil. Só que a contrapartida do Reino Unido para o Brasil, quem fazia era o departamento do consulado britânico no Brasil. E a Câmara Britânica, então, ficou responsável para levar as empresas brasileiras para vender para o mercado europeu através do Reino Unido. Muito bem, eu tive oportunidade de conhecer vários empresários brasileiros de calçados, de brinquedos, de vários setores que o Reino Unido mandava uma lista de produtos que eles tinham interesse. Aí a gente tinha que achar quem fazia esses produtos, quem produzia no Brasil, reunir esse povo e ajudar o processo para que eles pudessem levar o produto deles para o Brasil. Desde traduzir o catálogo deles para o inglês, que seria o mínimo, mas todo o processo do dinheiro, de como faz esse trâmite, né, de recebimento e tudo mais, essa parte burocrática aí. Então a gente reunia os empresários e a gente explicava todo esse processo para eles e começava a conduzir caso a caso. Isso era lindo, projeto gostoso de fazer, emocionante, porque você viu o país crescendo, as empresas crescendo, né, e podendo exportar, gente que nunca tinha exportado, mandar seu produto para fora do país, isso é muito gratificante. E o governo brasileiro adorava isso também. Então estava tudo ótimo. Quando as reuniões iam começar, bastava ter um britânico na reunião, que podia ser o estagiário da Câmara de Comércio de Londres. E esse cara chegava jovem, com a sua gravatinha, né, falando inglês, obviamente. Os empresários brasileiros, que tinham faturamento assim absurdo de alto, empresas muito consagradas já, tá? O cara, você via a história do cara, gente para você aprender a modelar com ele assim, da onde ele saiu e o império que ele tinha construído. Esse cara merecia um livro escrevendo tudo o que ele fez para vencer dentro do país como o nosso, de crise atrás de crise a vida inteira e toda a burocracia que uma pessoa enfrenta para montar o seu próprio negócio e vingar, crescer e contratar muita gente até ponto de exportar. Então, essa trajetória é incrível. Para qualquer pessoa consegue. Quem tem um comércio aí sabe o que é, entende? Para manter qualquer coisa. Então, imagina um cara que conseguiu montar essa empresa. Bastava um estagiário britânico de lá que ia conversar com eles, esses empresários murchavam. Tudo bem que o cara não ia falar português, então tinha que falar inglês. Isso já intimida mesmo. Só que era um empresário britânico, era um cara do consulado britânico, os empresários já baixavam. Entende o que eu quero dizer? Eles já não sentiam mais a confiança de toda a trajetória que ele teve. Se comparar a trajetória desse inglês, da vida, o que ele estudou, como foi a vida dele, as condições de vida, a estrutura que ele teve e tudo mais, para estar ali com o nosso empresário brasileiro, não tem comparação de esforço de um para o outro. Mas eu descobri uma palavrinha que eu quero que vocês anotem, e é a última, que é autoimagem. Então, aqui no Brasil, o cara era super confiante, até porque ele tinha montado um pequeno império. Ele sabe o que ele fez, a capacidade dele e tudo mais. Mas quando se juntava com os ingleses, não importava o tamanho desse inglês, não importava o que ele tinha feito, nem se ele tinha feito. Mas o fato de ter um inglês ali na sala, esse empresário já se sentia diferente, mais acuado, mais, né, com um olhar diferente, como se, ainda mais que ele está querendo exportar o produto dele, como é algo que é muito bom para ele, então ele já entrava quase se pedindo, por favor, né? Olha, com jeitinho, com licença, eu quero, sabe? Muda a voz, muda a postura, muda tudo, tá? Então, coloque essa palavra autoimagem e aí a gente para por aí. Coloque em ordem, a única coisa que eu vou fazer, que eu vou pedir para vocês, uma gentileza, autoimagem, vocês colocarem em ordem aí. Escolha foi a primeira palavra, pode enumerá-la, tá? Pode pôr 1 na frente de escolha, 2, integridade, 3, disposição, 4, interesse, 5, prazer, 6, coloca a autoimagem, tá bom? E 7, meu lugar. Só faz essa inversão na numeração, para a gente ficar alinhado aqui com o trabalho que eu estou trazendo. Coloquem aí. Agora, uma atividade muito simples. Eu quero que vocês olhem para essas palavras
e traduza o que significa para vocês, não precisa falar para mim, tá bom? Ninguém vai se expor em nada. Eu só preciso que vocês olhem para essas palavras, tipo, imagina, eu vou olhar ali escolha, falar, o que é escolha? Reflita um pouquinho sobre escolha. Depois você passa para a segunda, integridade. O que é integridade? Tá? E aí depois lá, disposição. O que é disposição? Dá uma refletida só para se conectar com o que essas palavras falam para vocês, o que elas querem dizer para vocês, cada um tem o seu jeito de entender essas palavras, e aí eu vou pedir que vocês coloquem ela na ordem de vocês. Então eu apresentei aí a escolha sendo 1 e meu lugar sendo 7º. Aí vocês podem mexer nessa ordem e vocês transcrevem, colocando na ordem que faça sentido para vocês. Não tem certo e errado, tá bom? É só uma atividade. Então não se preocupe, tem que fazer essa, que tal. É achar uma lógica de vocês nesse percurso. Tá claro? Quem tiver dúvida, levante a mão. Quem quiser comentar alguma coisa, só levantar a mão aí, ou abrir o microfone e me perguntar. Então a gente tem 7 palavrinhas, eu preciso que você dê uma lidinha nessas 7 palavrinhas e coloque na ordem que fizer sentido para vocês. Tá? 1 minutinho para fazer isso, muito rápido. Vou fechar minha câmera aqui, pegar uma aguinha e já volto. Coloca a música, DJ. Ia ser legal, né? A gente não preparou, mas é a hora da música agora. Quem conseguiu, dá um joinha aí para mim. Levanta a mão quem conseguiu. Só sinaliza para mim, falando, consegui. Aí, ó, conseguiu. Quem tiver com a câmera fechada pode pôr a mãozinha aí, ó. Não precisa abrir a câmera, mas põe a mãozinha para eu saber se conseguiu ou se precisa de mais um tempinho.
consegui. Ó, Maria Larissa conseguiu. Todo mundo conseguiu? Então tá. Gratidão, DJ. Tivemos música, tá vendo? Isso que é DJ profissional, né? Quando você trabalha com equipe profissa é assim. Você pode fazer ao vivo que dá certo. Muito bem. Eu preciso só que vocês apresentem para mim a ordem que ficou. Quem fala para mim a ordem? É só isso, não tem nenhuma exposição. Só para a gente verificar o que aconteceu. Quem começa? Olá, boa noite. Fala pra gente. Boa noite. Boa noite. Eu já tinha feito no domingo, Ah, sim. só que no domingo você tinha colocado obrigação. Eu tinha deixado a obrigação por último, agora eu troquei. É. Isso. Isso. Agora eu troquei. E tinha falado também de fazer parte, É, pertencimento. exatamente. Então eu tive que mudar um pouco minha ordem. Ótimo, esse que é bom. Mas aí eu coloquei escolhas, Escolhas, integridade, integridade, interesse, interesse, autoimagem, autoimagem, disposição, disposição, prazer e meu lugar. lazer, prazer, né? Prazer em meu lugar. Isso. Meu lugar. Ótimo, gratidão. Quem tá Uhum. aí do Aí lado eu tava fez? com meu Fala aí. marido, que meu marido domingo não pôde participar. Eu falei para ele, você não vai colar de mim. Bora lá, maridão, deixa eu ver o seu. Boa noite a todos. Eu sou o Robert, tudo bem? Deus Boa abençoe. noite, Boa ó. noite aí, Kelvin. Boa noite. Então, aqui eu fiquei na escolha, nas minhas escolhas, depois a disposição, depois a integridade, depois o interesse, o prazer, meu lugar e no final eu coloquei a autoimagem. Perfeito. Maravilha, gratidão pela participação. Quem mais? Professor, eu coloquei disposição, interesse, escolhas, meu lugar e autoimagem. Repete os dois primeiro para mim, por favor, que eu não consegui entender. Disposição, primeiro. Disposição, segundo. Escolhas. Tá. Meu lugar, interesse, integridade, autoimagem. Perfeito. Perfeito. Quem mais fez aí para compartilhar? Quem mais fez? Que quer compartilhar? Tá muita gente tímida no grupo, hein? Acho que vou ter que pegar o jornal lá para recortar, colar na parede. Sá, você fez, Sá? Tá fechado o seu mic. Mas tudo bem. Vamos lá. Oi, Eu não. Sá. Sim, eu tava fazendo aqui, mas eu acho que tem gente querendo entrar no grupo. Se alguém puder Ah, olhar. entendi. Você tá vendo isso lá.
Isso, se alguém puder olhar ali. Tá bom. Então tá, gente. Peguem, então olhe para essa ordem, né? Essa ordem, você vê que eu passei uma ordem para vocês, que é as palavrinhas, que foi baseado na minha história profissional, os 5 primeiros anos de história, né, da minha vida profissional. Foi um aprendizado que eu tirei, a experiência que eu trago. E eu compartilhei para vocês nessa ordem. Cada um de vocês, ao olhar para essas palavras, vocês colocaram na ordem que fez sentido para vocês. Qual foi o critério que vocês usaram para fazer essa ordem que vocês fizeram? Reflita um pouquinho nisso. Quem não me falou aí, ó, olha para o seu papelzinho e fala qual será o critério que vocês usaram, que o cérebro de vocês usou para fazer essa ordem. A maioria de vocês vai dizer para mim, é que eu olhei para as palavras, refleti sobre e parece que fez sentido para mim, do meu ponto de vista, que ficasse desse jeito, começasse com essa e terminasse com essa. Tem um sentido que é de cada um, tá? Esse tipo de trabalho é o nosso inconsciente atuando. Eu nem sei exatamente justificar de uma maneira científica, para falar não, porque escolha significa isso, logo vem antes de integridade. Ou disposição significa isso, e tem que estar depois da palavra prazer. Entende? Não tem um certo. Tem um sentido pessoal que está sendo feito de acordo com a experiência de cada um de vocês. E é assim que a gente escolhe todas as coisas da nossa vida. A gente nem sabe exatamente explicar o porquê, mas a gente sabe que aquele fez sentido. Naquele momento era esse sentido, tá? O que eu quero dizer para vocês, num trabalho de autoconhecimento, vocês acabaram de montar um mapa de como o processo de autoconhecimento se dá em cada um de vocês. Então, a primeira palavra que vocês trouxeram, imagina que a gente tem uma sala cheia de alunos, e aí cada aluno vai fazer o seu. Então, cada pessoa, eu vou pedir qual foi a palavra que você colocou. E aí a gente vai explicar o que é essa palavra, e vocês vão falar, faz sentido, é por isso que eu coloquei em primeiro lugar. Eu vou começar o meu trabalho por aí. Depois que eu contemplar essa primeira palavra, eu vou trabalhar na segunda palavra. E o amiguinho vai estar, ou o maridão, vai estar trabalhando uma segunda palavra diferente. Entende? Porque cada um tem um sentido. Certo? Esse tipo de respeito pela maneira que cada um aprende, ou o sentido das coisas para cada um, faz da gente, o ser humano, né, a capacidade de ser diverso e de aprender um com o outro. Porque a hora que eu falo, eu escolhi o primeiro a palavra integridade e o outro falou para mim a escolha, eu aprendo a maneira de pensar diferente e eu cresço com isso. Numa escola tradicional, eu passaria a ordem que eu fiz, eu peço para todo mundo estudar nessa ordem e eu conduzo esse ensinamento. E não precisa fazer sentido para a pessoa que está recebendo, entende? Eu só falei que hoje nós vamos estudar o capítulo Escolhas. E na semana que vem a gente vai estudar o capítulo Integridade. E toda a sala vai estudar isso porque eu sou o professor e eu determinei. Entende? Então, dá mais trabalho, não é? Se eu falar para cada um montar a sua ordem e ter que conduzir todo mundo nesse processo. Dessa maneira, eu não vou poder ordenar o tempo inteiro. Eu vou conduzir e vou falar, agora eu vou ter que lidar com a ordem que vocês colocaram. Cada aluno colocou essa ordem. Então eu vou ter que conduzir para que o conhecimento seja feito não em mim, mas dentro de cada pessoa. Entende? Enquanto um está estudando a palavra integridade, o outro vai estar estudando a palavra disposição. Um vai estar estudando a palavra interesse e o outro vai estar no mesmo momento estudando a palavra prazer. Por quê? Porque vocês estarão construindo o próprio conhecimento. E quando eu faço algo que é do meu interesse, o que a gente aprendeu hoje? Eu tenho disposição. Eu tenho motivação para fazer. Então, essa é a metodologia que eu estou trazendo. É assim que a gente vai trabalhar. No nosso próximo encontro, eu vou revelar para vocês o que significa cada palavra dessa.
e como a gente vai montar esse mapa. Então, não percam o próximo encontro, que vocês vão ver o que vocês realmente montaram, vocês vão começar a desvendar o inconsciente de vocês e ter um trajeto, um caminho, que eu tenho o meu, a Sabrina tem o dela, né? Cada um de vocês vai ter um caminho. E é uma delícia começar a descobrir o nosso próprio caminho. Porque dessa maneira de aprendizado, amanhã você acorda mais motivado e descobrir mais um pouquinho sobre você. E quando você ganha prazer em descobrir sobre você, não existe mais o outro, o fora de mim. Existe tudo passando por mim. E a gente começa a atingir algo que autonomia? É, eu não dependo mais da opinião do outro para saber se eu vou ser feliz ou não. É esse o trabalho dessa jornada do renascimento. Eu ganho uma consciência onde eu me torno o meu melhor amigo antes de qualquer outro melhor amigo que eu possa ter. É sobre isso que se trata, tá bom? Perguntas? Alguém quer alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida? Vocês ganharam mais 3 encontros como esse para fechar esse primeiro ciclo. Nós vamos trabalhar em cima dessas palavras. No próximo encontro eu vou mostrar esse caminho. Vocês vão entender o mapinha que vocês fizeram para vocês mesmos. E a gente vai destrinchar, né, essas palavras, a estudar ela por dentro. E vocês vão sair já com um mapinha muito estruturado de como vocês funcionam. É muito revelador, é muito gratificante. Então, se vocês tiverem parentes, amigos, pessoas que vocês acham que esse papo aqui é legal, isso aqui ficou gravado, eles podem assistir essa aula, tá? Pode ajudar a fazer essa lista de palavrinhas e pedir para eles escolherem. A minha história ninguém precisa saber, a gente só precisa saber das palavrinhas, tá bom? Isso aí é mais para vocês me conhecerem, saber alguma coisa que eu já fiz na vida. Lá atrás, né? E olha que eu parei nos anos 2000. Nós estamos em 2026. Eu tenho mais 26 anos de história para contar para vocês, para atualizar, hein, o meu currículo. Tá? Esse foi só o comecinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu honro cada um de vocês que tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Lembrando que todo tempinho que vocês tiverem para estar nessas aulas, nesses projetos, na verdade é um tempinho que vocês estão tirando para vocês. É um curso diferente, né? Vocês não estão aqui para saber de mim. Vocês estão aqui para saber de vocês. Então vocês já estão de parabéns por ter tirado um tempinho, ficou sem a novela, sem o filme, sem alguma coisa que vocês tiveram que fazer uma escolha para estar aqui. Eu agradeço demais e honro cada um, tá bom? Um beijo grande no coração. Se alguém quiser alguma dúvida, pode colocar, levantar a mão, fazer alguma, né, tiver uma opinião. E em seguida eu vou passar a palavra para Sabrina. Alguém abriu o microfone, diga lá. Sim ou não? Eu só vi que abriu o microfone aqui. Enfim. Então eu vou passar a palavra para a Sabrina. A gente vai fazer um fechamento que eu vou pedir só já antes da Sabrina começar, que vocês se posicionem de uma maneira mais confortável possível nesse momento. Quem estiver sentado, quem estiver deitado na cama, tá? Se coloque de uma maneira muito agradável a que vocês encontrarem. Que fiquem muito de bem com a vida. Imagina, eu quero me sentir bem agora. E aí, que posição que eu tenho que fazer? E aí vocês se movimentam um pouquinho, se ajeitem e se coloquem nessa posição. E ao mesmo tempo, vocês comecem a inspirar e expirar, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. Se vocês continuarem comigo nas próximas aulas, e depois com o nosso curso, com a formação e tudo mais, a gente vai respirar o tempo inteiro com consciência. Tá? Uma das minhas formações é em neurociência da respiração. Então, respirar, para mim, eu descobri que é o WhatsApp de Deus. Quando a gente começa a respirar, a gente está passando o zap e a resposta vem. Então, vamos aprender técnicas de respiração para esse WhatsApp chegar mais rápido possível. Tá legal? Então, se coloca nessa posição de respirar e cada vez que eu estou inspirando e exalando, eu estou aumentando a minha sensação de bem-estar. E à medida que eu me sinto de bem com a vida, eu começo a emanar pelo meu peito, pelo meu
coração um sentimento lindo e sutil que vai crescendo, igual uma flor que vai se abrindo, de gratidão. Gratidão, porque eu estou aqui, porque a gente está conversando, que eu estou respirando, né? Que eu estou com a esposa, com o marido, com o filho, com o cachorro. Eu estou com friozinho, mas eu estou dentro de casa, tenho uma coberta. Eu tenho 1 milhão de coisas para agradecer. Então eu posso ir me conectando com isso e deixar expandir esse coração. E com o meu peito cheio de gratidão, eu quero convidar a Sabrina para contribuir com o fechamento desse nosso encontro. Boa noite. Então, vamos lá para esse mergulho de quem eu sou, sem ser o que me disseram, sem ser o que me limita, né? Para eu acessar a minha verdadeira essência. Então, o Mano já conduziu vocês. Vamos continuar, né? Leve, só sintam o corpo de vocês, fiquem de uma forma que vocês fiquem confortáveis, continuem nessa respiração. Puxem bem o ar, sintam o ar entrar pelo corpo de vocês, fazendo um movimento. Segura e solta. Sentindo já agora o ombro de vocês relaxando. Sentindo agora todo o corpo de vocês relaxando. Mais uma vez, puxa bem o ar. Veja o ar percorrendo todo o corpo, vai relaxando os músculos, relaxando a face, trazendo uma leveza, um bem-estar para todo o corpo de vocês. Neste momento vai sendo formado um círculo de proteção à volta de vocês, pedindo para o mentor de vocês, toda a egrégora, está ancorando neste momento esse atendimento. E um círculo de luz vai se formando numa luz rosa perolada, vai adentrando o cardíaco de vocês. E essa luz vai se expandindo e vai descendo por todo o corpo de vocês, descendo pela sola dos pés de vocês, e vai descendo como se fossem raízes, adentrando cada camada da terra, adentrando as camadas dos minerais, dos vegetais, até se conectar com o cristal, ao centro da terra, o coração da Mãe Gaia. E como esse cristal reluz, ele tem força, ele tem nutriente, ele pulsa. E você vai sentindo essas raízes que estavam mais enfraquecidas, as que precisam buscar nutrientes, todas essas raízes vão se fortificando, e conforme a batida do coração da Mãe Gaia, essa batida vai fortificando, entregando para vocês todos os nutrientes, minerais, a energia dos cristais, agora vai sendo absorvido por essas raízes, que vão subindo agora, subindo, passando pelo chakra básico de vocês, subindo, subindo, passando por todo o corpo de vocês, trazendo já a vitalidade, trazendo uma paz, equilíbrio, e vai subindo, subindo, subindo mais, e ao topo da cabeça de vocês, agora vocês adentram a consciência de vocês neste momento numa bolha de luz, que vai subindo, subindo, subindo pelo espaço onde é que vocês estão, que vai subindo, subindo, subindo pelo planeta, subindo, subindo, subindo por toda a atmosfera, e vai subindo, 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 passando por camadas gelatinosas nas cores do arco-íris, e vai subir mais e mais e mais numa camada dourada, que vai subir mais e mais e mais numa camada branca perolada, que sobe mais e mais e mais e mais. E ali vocês vão ver uma porta branca. Adentrem essa porta.
Respirem, sentem a paz desse lugar. Ali vocês podem ser apenas quem vocês são. E vão vendo à frente de vocês uma cachoeira. Vão sentindo, é um lugar que vocês nunca acessaram, com uma fonte da cachoeira dourada. Sentem a leveza, o canto dos pássaros, a paz do som da água. E vocês vão adentrando essa cachoeira. Essa água está na temperatura perfeita. Cristais estão embaixo dessa cachoeira conforme vocês caminham. E agora tem uma pedra, um cristal, e vocês vão sentar embaixo desse cristal. E essa água vai descendo agora pelo topo da cabeça de vocês. Essa água branca agora perolada, e ela vai adentrar o topo da cabeça de vocês e vai limpando agora todos os ganchos, os ataques psíquicos, todas as memórias flutuantes, todas as preocupações do dia a dia, todas as interferências que vocês têm externas, de preocupações que nem são suas. E ela vai limpando também todas as crenças que impedem de vocês de acessar quem vocês realmente são. Se for permitido, conforme o livre-arbítrio de cada um, vai abrindo uma linha do tempo, descriando neste momento todas as linhas onde possa ter um trauma de infância, onde paralisou vocês de acessar quem vocês realmente são. E essa água vai limpando agora, até chegar no teu terceiro olho, ao centro da testa, e ali vão rompendo todos os véus que foram colocados, te impossibilitando de acessar quem vocês são. Ali foram colocados você não consegue, você não dá conta, isso não é para você. E vai sendo rompido todos esses véus, vai sendo rompido todos esses véus. E essa água vai descendo pela garganta de vocês, limpando todo o choro que vocês tiveram que engolir, todas as palavras que não foram ditas, e ela vai descendo agora, relaxando o corpo e adentrando o cardíaco de vocês. E ali ela abre o cardíaco de vocês, que por amor e proteção se fechou, com medo de me machucarem, com medo de eu não ser vista de novo, eu me fechei. Ela vai abrindo agora, rompendo essas barreiras, para vocês acessarem de novo essa fagulha de luz, que é o ser de vocês, querendo se expressar. E ela vai descendo agora, limpando todo o aparelho digestivo, de tudo aquilo que vocês tiveram que engolir, que não conseguiram digerir. Ela vai limpando todos os órgãos, vai passando por todas as células, por todos os átomos, e vai limpando o aparelho sexual de cada um de vocês, limpando os medos, a bexiga de todo o choro reprimido. Vai limpando todas as crenças, todos os padrões de repetição que por medo lhe paralisaram. Deixa agora o medo ir embora, e tudo isso agora vai descendo, como se fosse caindo agora pela sola dos pés de vocês. Vejam agora todas essas camadas saindo pela sola dos pés de vocês, como se vocês fossem ficando mais leve. Deixa sair pelas costas de vocês agora, como se um peso, soltem o que não é mais de vocês.
E vai soltando, soltando, e tudo isso vai saindo agora pela sola dos pés de vocês. Solta, entrega, relaxa. E neste momento, essa fagulha de luz que acendeu no cardíaco de vocês, ela vai se expandir e ela vai se conectar com a mente de vocês, para que vocês possam manifestar o que realmente vocês são. E essa fagulha de luz vai tomando forma e ela vai expandindo agora do coração de vocês. E ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo tanto, tanto que ela vai tomando conta de todo o corpo de vocês. E como se fosse uma espiral, ela sobe para a mente de vocês agora. Conectando no aqui e agora, atualizando essa nova versão, as novas escolhas de vocês. E essa luz vai se expandindo por todo o corpo de vocês, por todos os caminhos neurais de vocês, fazendo essa nova atualização, percorrendo agora toda a corrente sanguínea, todos os órgãos de vocês sintam agora o pulsar dessa nova energia, expandindo por todo o corpo de vocês, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Vejam a cor que cada um está representando no momento. E essa cor vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se for do livre-arbítrio, por toda a casa de vocês. E vocês vão crescendo, vai se expandindo, se expandindo, se expandindo mais. Sinto agora o pulsar no corpo de vocês dessa nova frequência. Respirem ela, atualizando, aceitando tudo isso no corpo de vocês. Vão tomando posse do que já é de vocês. Com essa energia expandida, vai trazendo um relaxamento agora por todo o corpo. Um relaxamento do corpo, da alma, vai se alinhando, todos em um. Vão fazendo uma respiração profunda, sentindo agora essa nova atualização, mexendo aos pouquinhos os braços, as pernas. E quando sentirem confortáveis, podem devagarzinho abrindo o olho. Neste momento eu vou fechando todas as linhas do tempo que possam ter sido abertas, fazendo encaminhamento de toda a energia, pedindo para que Miguel Arcanjo encaminhe toda essa energia que foi trabalhada, passando um aspiral agora, retirando, fechando todas as linhas do tempo, todos os portais, selando com o escudo de Miguel. E que essa energia que fique reverberando em vocês pelo tempo que cada um escolher. E aos pouquinhos podem abrindo os olhos. Como estão? Gostoso isso antes de dormir, né? Final do dia, fazer um trabalho desse, né? Que delícia. Gratidão, Sabrina. Todo mundo bem aí? Felizes? Muito bem. Quero agradecer essa parceria incrível que a gente construiu aqui, essa equipe, Sabrina, Kelvin. A gente está dando início, então, à nossa escola de autoconhecimento, de autonomia emocional. Vocês estão sendo os pioneiros da inauguração desse projeto. Mais uma vez eu quero deixar aqui minha gratidão, minha profunda gratidão.
a gente resolveu fazer 2 horários, porque tem gente que não consegue aos finais de semana, tem gente que não consegue durante a semana. Então a gente vai fazer um encontro aos domingos às 10 da manhã e às quintas às 7 da noite, tá? Convidem as pessoas que vocês acham que esse tipo de experiência possa ajudar, família, amigos, tá? Ajude a divulgar. E a gente segue com mais 3 encontros, né, a partir desse, para a gente destrinchar esse caminho, esse mapa aí, que vocês vão se surpreender como vai fazer um... É um eureka, né? Dá aquela sensação de, nossa, é assim que eu funciono. Aliás, eu quero comentar o chat que eu vi aqui, né, da Maria Alice, ela colocou ali a sequência das palavrinhas dela. Gratidão, viu, Maria Alice? É Larissa, né? Maria Larissa. E dizer que é assim, é uma ferramenta muito sutil. Ela parece assim que é uma brincadeira. A gente pegou umas palavrinhas, a gente colocou em ordem, e aos poucos, elas são 13 passos o projeto completo, tá? A gente está dando aqui uma introdução e depois a gente vai ver quem que vai querer seguir com a gente em todo o projeto. Aí são 13 passos e as palavrinhas são outras, né? Feitas com um propósito bem claro, intencional de cada passo, e a gente só passa para o segundo passo quando a gente conclui a tarefinha do primeiro, cada um no seu tempo. Mas é um trabalho assim lindo, eu já tenho aplicado isso, né, há algum tempo, e é muito gratificante, porque ele é sutil, ele parece inofensivo, e de repente a gente faz, uau! É assim que eu funciono, é por isso que eu me meti em algumas enrascadas na vida, não sabia de onde. E isso é libertador. No final das contas, a gente está se libertando de padrões que não combinam com o nosso ser verdadeiro, nossa identidade original. Então é uma recordação de quem a gente é de verdade. E lembre-se disso, toda mudança de hábito é mudança de identidade. Por isso que é muito difícil de mudar hábitos, tá? Sempre assim. Qualquer coisa. Tomar café sem açúcar. Quem toma café com açúcar vai falar, toma sem açúcar. É difícil. Por quê? Porque minha identidade é uma pessoa que toma café com açúcar. E eu preciso mexer na minha identidade. E a gente não pensa nisso. A gente acha que é só ir lá e começar a treinar para mudar, né? Não, eu tenho que conversar comigo e ver se eu aceito a nova identidade. A minha nova identidade tem que ser mais forte do que a velha identidade. Senão ela não vence. É essa conversa que a gente vai aprender a fazer. Cada um vai entender quem é que eu quero ser daqui para frente. Esse querer, essa nova identidade, ela é tão bela, tão legal, tão melhor, eu falo, não faz sentido continuar com a velha. Aí meu cérebro autoriza. Mas se eu não tiver, não souber fazer esse trâmite, a gente fica brigando com a gente mesmo. E não vence, porque a gente é bom em brigar com a gente, né? A gente é bom, ninguém consegue fazer melhor que a gente do que sabotar a gente mesmo, né? Então, é disso que se trata esse projeto. Bom, acho que ficou claro, né? A gente está aqui para fazer esse tipo de trabalho. Legal? Mais uma vez, gratidão a todos, beijo grande a todos, a minha equipe querida aí, e que o espírito de vocês durma livre essa noite e daqui para frente. Beijo grande. Comentem lá no grupo, tá? O que vocês acharam para as pessoas que não podem entrar. Coloquem lá um áudio, coloquem lá o que vocês quiserem, né? Acharam, que ajuda, tá bom? A divulgar pra gente. Beijo grande, gente.